E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a frustração de não conseguir salvar seus filhos do mundo das drogas. Isso quer dizer que é um assunto que não é muito debatido entre pais e filhos, principalmente porque os pais acreditam que não devem satisfação para seus filhos. E quando é debatido entre pais e filhos, esse assunto ele é tratado de uma maneira totalmente errônea, porque eles começam a brigar, a se xingar, e isso acontece da pior forma, porque as coisas acabam piorando a situação tanto para pais e dependentes químicos. E esse assunto talvez seja tratado com algum especialista, como psiquiatra, psicólogos, terapeutas ou grupos de apoio. Mas pelo jeito ele não tem ele não é muito focado nesse assunto, porque as famílias acabam se fechando para o assunto por inúmeras tentativas de tratamento por parte do dependente químico darem errada. A família acaba largando de mão esse dependente químico, e aí o que acontece? A família começa a pensar assim: poxa, ele já se internou 1, 2, 3, 4, 5 vezes e sempre recai. Ele não fica muito tempo limpo e já recai. Por que isso? Ele não quer? Ele é sem vergonha? E na verdade não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que a família não está dando o devido apoio para esse dependente químico também se render ao programa de tratamento, buscar uma nova maneira de viver. Então por isso que é muito complicado, não é fácil essa mudança de vida para o dependente químico entender que ele está doente e que ele precisa de um tratamento. Por quê? Para o dependente químico, o que é estar doente? Estar doente para o dependente químico é ter uma doença como um câncer, um HIV, qualquer outro tipo de doença que ele precise ser internado num hospital, que ele precise de uma medicação. E como ele não consegue enxergar a dependência química como uma doença, o que acontece? Ele não acredita que ele está doente. E aí ele não acredita que ele precisa de um tratamento, que ele precisa de medicações, que ele precisa de terapias. E na verdade ele precisa sim. Mas uma coisa muito importante que eu tenho para falar para você, mãe e pai, é que se seu filho está doente em razão da dependência química, você tem que admitir que você também está doente, que a família também adoece. E aí é que está a grande sacada. Se você, mãe e pai, não consegue admitir que também adoeceu junto com seu filho, você não vai conseguir tirar essas frustrações da sua vida, porque você não vai conseguir auxiliar ele nessa nova maneira de viver. Ele até consegue se tratar, consegue concluir um tratamento, mas ele não consegue buscar uma nova maneira de viver. Ele não consegue se firmar, ele não consegue se manter nessa nova maneira de viver. Por quê? Não faz sentido para ele se manter numa vida nova se na casa dele os comportamentos continuam os mesmos, continuam as mesmas brigas, as mesmas discussões, os mesmos xingamentos, continua a mesma coisa, as mesmas festas, tudo continua a mesma coisa. E aí por que ele acha que ele não precisa se manter vivo, não precisa se manter em recuperação? Porque ele enxerga tudo aquilo ao redor dele, e aí ele acha que para ele ser feliz ele tem que voltar a beber com a família, ou ele tem que voltar a se drogar com a família. Enfim, são inúmeros casos, mas
Por isso que a família tem que notar que está adoecida também. E isso leva a muitas tentativas de tratamento. E isso leva também a muitas frustrações. Porque imagina só, você vendo seu filho se internar por 1, 2, 3, 5 vezes e não conseguindo se manter limpo. Como você se sente? Eu tenho certeza que você não se sente bem, que você não se sente confiável para uma próxima tentativa. E é por isso que eu falo, se você quer aprender a salvar das drogas quem você ama, você deve mudar seus comportamentos. Não adianta você somente largar ele na instituição de tratamento achando que ele vai mudar de vida e você não precisa, que as coisas não dão certo dessa maneira, simplesmente porque precisa ter uma mudança mútua dos dois lados para que as coisas deem certo, tá? E para seu filho conseguir se manter numa vida em recuperação, você também precisa saber que adoeceu, como eu falei antes, para que você procure uma ajuda, procure saber o que está acontecendo com você, como você deve lidar consigo mesma, consigo mesmo. Então, aí você precisa de um tratamento, eu vou te falar. Claro que você precisa de um tratamento. Se você está doente, você está gripada, você está com uma alergia, você está doente de alguma doença, o que você faz? Você não vai em busca de um médico e busca um tratamento, toma uma medicação até curar essa doença? Na codependência é a mesma coisa. Você está doente, você adoeceu junto com o seu filho pelos seus comportamentos, pelos comportamentos do seu filho, e isso tudo gerou uma grande bola de neve. E isso gerou uma doença muito grande para ele e para você. E aí você vai me perguntar assim, mas eu não uso nada, eu vou precisar me internar também? E aí eu vou te responder assim, ó, resposta para a primeira pergunta. A resposta para a primeira pergunta é sim, você também. Você precisa se tratar. Sim, você. E resposta para a segunda pergunta, eu preciso me internar? Não, você não precisa se internar, porque o tratamento para a família é diferente. Não necessita de internação na maioria dos casos, mas ele precisa de muita dedicação, de muita busca, de muito comprometimento, porque na maioria das vezes, em 95% das vezes, a busca do dependente químico quando está numa instituição de tratamento é diária, é 100% do seu dia é buscando o tratamento, é focado no tratamento. E a busca da família, na maioria, em 99% dos casos, é uma reunião de grupo de apoio por semana. Olha a diferença da busca de conhecimento e na busca de tratamento da família para o dependente químico. Ficaria tipo assim, ó, dependente químico, família. Então, se você familiar, você mãe, você pai, puder buscar ajuda com especialistas, buscar tratamento com psiquiatra, com psicólogo, grupos de apoio, terapias, você vai se fortalecer de uma maneira muito melhor. Você vai conseguir buscar muito mais conhecimento para essa doença tão traiçoeira que é a dependência química. E aí o que eu tenho para te dizer é que quanto mais você buscar conhecimento, melhor vai ser sua rotina, melhor vai ser sua vida daqui para frente. Você vai conseguir lidar com ele da melhor forma possível. A partir do momento em que você buscou essas ajudas, continuou aqui no canal, continuou aprendendo lá com eles
E aqui comigo eu vou te dizer assim: você vai estar aprendendo a salvar das drogas quem você ama, mas tudo isso é um processo lento, mas que dá certo, e é um projeto a médio e longo prazo. Então por isso, vá com calma, não corra, vá com calma que tudo dá certo lá no final. Lá no final a conta fecha. Mas para isso, você tem que buscar o máximo de conhecimento sobre essa doença para evitar futuras frustrações. E o seu filho, vendo que você está buscando, vendo que você está mudando, como assim? Eu vou te explicar agora. Seu filho está internado. E aí, no primeiro mês, vocês dois então estão em ritmos diferentes. Ele desintoxicando, perdido, sem saber o que está acontecendo com ele, e você também, perdida e não entendem. Um não entende o que está acontecendo com o outro. Já no segundo mês, na visita, ele já nota que vocês dois estão vendo uma vida em recuperação. Tanto a vida em recuperação para a família, tanto a vida em recuperação para ele. E aí o que acontece? Ele começa a enxergar que você está mudando. E aí ele decide se entregar ao tratamento. Ele decide se render ao tratamento. E aí ele se trata de verdade. Ele começa a se tratar de verdade. Ele começa a enxergar que o melhor que tem para ele é uma vida em recuperação. E aí ele se torna muito mais fácil, muito mais simples essa vida em recuperação. Se torna muito mais simples, se torna muito mais fácil esse tratamento, porque tratamento, ficar internado não é uma tarefa fácil. Então não pense, você, pai e mãe, que a partir do momento em que você larga o seu filho lá, que as coisas vão se resolver sozinhas. Não, elas não se resolvem sozinhas. Você vai precisar de muita terapia, de muita garra, muita persistência, muito apoio para o seu filho, para que você não se frustre mais e para que ele também não passe mais por essa frustração de se tratar, de passar por uma internação e ter que voltar novamente. Então, pense nisso. É muito complicado. E com as mudanças, começa a vida em recuperação. Claro que com as mudanças, depois de um tratamento, depois de uma busca bem aplicada, porque não é tão simples assim você mudar do vinho para a água. Agora é o contrário, o dependente químico muda do vinho para a água. Então, não é simples fazer essa mudança. Pelo contrário, é uma mudança dolorosa, é uma mudança complicada, principalmente para quem está já no segundo, terceiro, quarto, quinto tratamento. É muito mais dolorido, porque as esperanças, elas são menores, já pelas estatísticas. Porque o dependente químico que já se internou mais de uma vez, ele sabe o caminho. Ele já sabe basicamente tudo que ele tem que fazer. Mas por algum motivo, principalmente por comportamentos da família que não o apoia, que não muda seus comportamentos habituais, acaba prejudicando ele. E ele, como talvez tenha uma patologia dual, talvez ele tenha outro tipo de doença psiquiátrica juntamente com a dependência química, ele não consegue lidar com essas duas doenças ao mesmo tempo, até porque não é diagnosticado corretamente, por falta de conhecimento, por falta de instrução de levá-lo ele a um psiquiatra logo após ou durante o tratamento. Por isso que é muito importante que o dependente químico busque um tratamento especializado com um psicólogo
com um psiquiatra para diagnosticar se ele tem alguma outra patologia, para que ele consiga lidar com alguma outra tipo de doença. Porque o dependente químico que sofre de ansiedade, ele pode ter uma crise de ansiedade, e aí ele talvez não saiba lidar com essa crise de ansiedade, e aí o que acontece? Ele se frustra e volta ao uso da substância. Então por isso que é muito importante o dependente químico ter a instrução total para que ele consiga fazer o simples. E o simples, o que é o simples? É fazer o feijão com arroz. Com o apoio da família, a recuperação se torna algo muito mais simples de viver, muito mais fácil, uma recuperação alegre, uma recuperação feliz. E aí, vendo os vídeos do canal, você vai ter aprendido a salvar das drogas quem você ama, com muito trabalho, garra, persistência e o mais importante, não abandonando seu filho, não desistindo dele jamais, porque é somente assim que a família e o dependente químico vão conseguir se livrar desse maldito vício que é o mundo das drogas. Claro que a dependência química não tem cura, não vamos distorcer a mensagem, mas a partir do momento em que a família não desiste desse dependente químico, ela consegue fazer com que ele deixe parada essa dependência química, faça com que ele viva sóbrio, viva uma vida feliz de cara por longos anos. E isso pode durar a vida toda, que é o que mais você, mãe, você, pai, quer. E ele, com o tempo, vai aprender a dar valor a essa vida em recuperação, vai aprender a pegar gosto por essa vida em recuperação. E isso eu posso falar por experiência própria. Porque no início da vida em recuperação, a vida em recuperação não é tão gostosa. Porque tem inúmeras dificuldades, tem inúmeros contratempos que seu filho vai passar e não vai saber lidar com eles. E aí ele se frustra, ele se sente deprimido, se sente triste, mas hoje eu, com 12 anos praticamente de cara limpa, já sei que eu não troco o meu pior dia em recuperação pelo meu melhor dia na ativa, se é que tem o melhor dia na ativa. Porque para mim todos os dias da ativa são ruins. Imagina se eu iria trocar o meu pior dia ou o meu melhor dia da recuperação por um dia de ativa. Jamais. Hoje eu não quero mais isso para mim. Só por hoje eu vivo o hoje. E hoje é um dia de cada vez. Então, hoje eu não quero mais me frustrar. Porque eu também estive internado mais de uma vez. Para quem não sabe, eu me internei 3 vezes. 2 incompleta e uma completa. Estou aqui há 12 anos, sem recaídas, passando o máximo de conhecimento para vocês, mães e pais, verem que eu já passei por tudo que seu filho já está passando, por tudo que seu filho já passou. A minha mãe e meu pai já passaram por tudo que vocês estão passando hoje. Então por isso que eu posso falar com todas as letras. Não se frustrem mais. Ajudem seus filhos, busquem um tratamento para vocês e façam com que esse tratamento do seu filho e o seu seja o último, para que as coisas deem certo e que vocês consigam viver a tão sonhada vida em recuperação. E a partir deste momento, as coisas vão fluir, as coisas vão ser simples, as coisas vão ser agregadas com outro valor, não somente o valor financeiro. Então, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Até o próximo vídeo. Me sigam no Instagram, me sigam no YouTube. Primeiro dia da minha nova vida.
Até mais e vem para recuperação.